um conteúdo exclusivo para abençoar a sua vida. Chega mais! Comecei essa live falando o seguinte. Comecei essa live hoje falando o seguinte. Na sua opinião, qual é ou quais são os maiores males hoje enfrentados pela humanidade? Quem pode me dizer? Vamos lá, começa aí. Começou a nossa enquete e eu quero ouvir opiniões agora. Vamos lá. Quais são, na sua opinião, os maiores males enfrentados pela humanidade? Me conta aí. Eronice, eu tenho visto, tem muita gente aí de prefixo 74, 75 que está se inscrevendo no nosso curso. Eu acredito que você tem ajudado aí a divulgar. Se não, ajuda aí, manda pro povo lá e diz, olha, é o pastor Marcelo, irmão de Ruth. Irmão de Ruth lá. Você vai saber quem é. Ruth do Banco do Brasil, todo mundo vai saber quem é. Aí manda assim, olha, é o pastor Marcelo lá, filho de Dona Sinésia do Avoador. Filho de seu Placídio lá, ó, do mercado. E todo mundo vai saber quem é. E todo mundo vai se inscrever. E todo mundo vai conhecer o seu conterrâneo aí, que tem influenciado aí, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, o reino de Deus, influenciado milhares e milhares de pessoas, né? Bom, alguém já disse aí, a pobreza, a miséria e as enfermidades. O Júnior Freitas disse a doença. A Vivi Calixto diz que a inversão de valores. Estefânia diz que a miséria, falta de amor ao próximo, disse Andresa. Doença e incredulidade. Paula Barreto disse, eu já me inscrevi. A Pietra Costa Longa diz a depressão e a ansiedade. Verdade. Eu já me inscrevi e estou enviando mesmo, disse Eronice. É isso mesmo, minha filha. Manda aí. Corrupção, miséria, imoralidade. É verdade. O que mais? Fala aí mais. Eu quero ouvir mais opiniões, gente. Vamos tentar... Eita, Pedro Pisso disse algo interessante aí. Falta de conhecimento. Ah, Pedro Pisso. Onde você está, Pedro Pisso? Você está em Belo Horizonte hoje, você está em Nova Lima, Pedro Pisso? Me conta aí, você foi com alvo certo. Porque quando nós olhamos para todas essas outras coisas que vocês acabaram de citar, nós olhamos como efeito e não como causa. A miséria, a doença, a ansiedade, a depressão, todas essas coisas, a imoralidade, a soberba, a arrogância, a prepotência, a falta de amor próprio, a falta de amor às pessoas, o medo, tudo isso são efeitos de uma causa. Efeitos, vamos separar efeito de causa. O problema é um que causa outra coisa, entendeu? Então vocês falaram sobre os efeitos de uma causa. Qual é o grande problema? Qual é o grande mal enfrentado pela humanidade, né? Então, o Pedro Pisso disse que é falta de conhecimento, e é exatamente isso. E é por isso que nos debruçamos todos os dias sobre as Escrituras Sagradas, na expectativa de uma vida livre de todos esses males. E a única forma de ser livre é por meio do conhecimento da verdade. Já disse o jovem Rabi de Nazaré, quando disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Faz lembrar-se que ele falava isso para aquelas pessoas que estavam presas, arraigadas, alicerçadas sobre uma religião. Veja, a religião é exatamente o anseio da humanidade pela libertação, pela liberdade em relação a esses males todos que vocês colocaram aí de antemão. Porém, eles não entenderam que a religião apenas acalenta a alma, mas nunca resolve o problema em si. Apenas o conhecimento pode, de fato, libertar definitivamente as pessoas. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso nós estamos aqui no estudo sistematizado do livro de Provérbios, para nos enchermos cada vez mais dessa verdade absoluta que é a palavra de Deus e que nos liberta e nos coloca assentados em outro patamar com Cristo Jesus em um reino muito distante de toda miséria humana, de toda doença, de toda fabilidade mesmo, né?
e de todas as degradações que podem vir a destruir completamente qualquer ser humano. Estamos em Cristo Jesus e livres de todos os intempéries. Mas por que ainda perecemos? Porque ficamos aprisionados na falta de conhecimento. Então, em Provérbios, capítulo de número 12, nós seguimos o nosso estudo a partir do verso 25 a 28, onde fechamos agora esse capítulo 12 inteiro, e eu quero ler para você nessa manhã. Diz assim, versículo 25 a 28, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra, disse o sábio. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. O preguiçoso não assará nem a caça que pegou, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não haverá morte. Disse o sábio, e receba aquele que deseja entendimento. Eu gosto quando João escreve Apocalipse e ele disse: quem tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente tem ouvidos, mas ouve se quiser. A gente tem um espírito, mas recebe se quiser. Interessante isso, né? Somos nós que tomamos decisões todos os dias e fazemos escolhas, e estas escolhas podem nos levar para uma vida boa ou ruim, de acordo com aquilo que nós escolhemos. Até mesmo escolher, não escolher já é uma escolha. Se você dizer, eu não estou afim de escolher nada, bom, você já acabou de escolher alguma coisa, você escolheu não escolher. Então, se a vida é feita de escolhas, precisamos assumir a responsabilidade delas e tomarmos decisões que vão nos impulsionar para cima de forma cotidiana, para que não percamos definitivamente nenhum aspecto da vida abundante já conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Então veja, quero eu dizer para você nessa manhã o seguinte: uma falta de perspectiva de futuro aprisiona o ser humano. Eu vou ler pausadamente esse texto que eu acabei de escrever agora pela manhã, para que você esteja consciente e possa meditar em tais palavras, e por meio delas, inspiradas pelo Espírito de Deus, você possa ser conduzido a uma liberdade de todos esses males que afligem a humanidade. Uma falta de perspectiva de futuro. O que é falta de perspectiva de futuro? É eu não ter clareza daquilo que eu vou fazer amanhã. Uma falta de perspectiva de futuro é eu não ter clareza do que eu quero que aconteça amanhã. Uma falta de perspectiva de futuro é eu nem sequer imaginar como pode ser o meu dia hoje à tarde. Uma falta de perspectiva de futuro aprisiona o ser humano, levando cativos os seus sonhos e anseios, e alterando humores e causando reações adversas que se evidenciam em todos os sistemas biológicos do ser. Eu falei rápido, eu vou ler pausadamente para ver se Camila Santiago consegue copiar, né? Vamos lá, Camila. Quem ajuda a Camila aí? Vai copiando. Pedro Pacífico, vai aí, pega junto. Eu vou ler de novo. Uma falta de perspectiva de futuro. Uma falta de perspectiva de futuro aprisiona o ser humano. Bom, você pode ir anotando assim: preciso ter uma perspectiva de futuro. Se você já quer achar as respostas que você precisa, você já pode ir encontrando pelo Espírito. Uma falta de perspectiva de futuro aprisiona o ser humano. Se você quer ser livre, se você não quer ser aprisionado, você precisa ter perspectiva de futuro. Perspectiva de futuro. Uma falta de perspectiva de futuro aprisiona o ser humano. Leva cativo os sonhos e anseios. Aprisiona o ser e rouba, leva cativo, leva embora. Você fica sem sonho e sem anseio nenhum. Eu não sei o que eu quero, eu não preciso de nada, eu fico... Entende o que eu estou dizendo? Altera então humores, causando reações adversas
Então, há uma alteração nos humores. E humores não é só a questão das emoções. Humores são micro-organismos, vamos botar químicos que se alteram na tua composição cerebral. Essa alteração de humores, ela dá por agentes químicos. O metabolismo cerebral, vamos botar dessa maneira, não sei se essa é a palavra aqui, eu não sou especialista nisso. Mas quando há uma alteração de humores, são reagentes químicos em tua composição cerebral. Isso vai alterando. Existe uma alteração de humores e estes causam reações adversas. Várias reações adversas. E estas se evidenciam em todos os sistemas biológicos do ser. Quais são esses sistemas? Sistema nervoso, sistema gástrico, sistema endócrino, sistema excretor. Ou seja, veja onde tudo isso começa. Uma falta de perspectiva de futuro aprisiona o ser humano. Então você não saber qual é o propósito existencial da tua vida, você não saber o que te aguarda no futuro, você não saber qual é a expectativa que você tem do amanhã, faz com que você perca a vontade de viver. E quando você perde essa vontade de viver, isso começa a alterar os teus sistemas neurológicos de maneira a liberar humores ou agentes químicos que começa a virar uma bagunça no teu corpo. E aí você começa a não conseguir ir no banheiro, a ter azia, gastrite, más digestões. Você começa a ter sudoreses. Você começa a ter problema de queda de cabelo. Você começa a ter ansiedade, estresse, depressões. Tudo isso em função de quê? De uma falta de perspectiva de futuro. Então veja, e o que é que faz com que o homem não tenha uma perspectiva de futuro? A falta de conhecimento de si mesmo. Falta de conhecimento de si mesmo leva o homem a perecer em males que os matam aos poucos. Quando você não conhece a você mesmo, você começa a ter essas alterações, como disse a Vivi Calisto, hormonais, em todos os sentidos, desequilibrando completamente a vida biológica. A falta de conhecimento leva a isso. Falta de conhecimento de si mesmo. E aí você começa a ter esse desequilíbrio hormonal. E começa a alterar tudo. Tudo. E você começa a morrer aos poucos. Morrer aos poucos. Agora veja. As respostas que procuramos encontram-se na nossa origem e é alcançada apenas pelo autoconhecimento. Ou seja, não temos conhecimento de nada. Estamos mergulhados numa completa falta de conhecimento. E aí essa falta de conhecimento rouba-nos a perspectiva de futuro. Bom, se eu não me conheço, se eu não tenho conhecimento, eu estou aqui vivendo um dia após o outro. A trilha sonora da minha vida passa a ser: deixa a vida me levar, vida leva eu. O que é que você vai fazer amanhã? Ah, não sei, o complemento do que eu fizer hoje. O que é que você vai fazer hoje? Não faço ideia ainda. Então veja, perceba aqui, essa falta de conhecimento faz com que a gente comece a buscar respostas para isso fora, do lado de fora. Eu quero achar as respostas para uma significância para a minha vida num relacionamento amoroso. Eu quero achar resposta para uma significância, para uma perspectiva de futuro, para mim, para equilibrar tudo isso, numa formação acadêmica. Eu começo a buscar uma perspectiva de futuro em um emprego. Eu começo a buscar a perspectiva de futuro em um negócio. Eu tento buscar o conhecimento do lado de fora
mas nunca olho para dentro, para a minha própria origem, buscando entender quem eu sou. Nós não vamos encontrar o caminho que nos levarão a isso do lado de fora. Muitos buscam no exterior tais respostas, levando-os, na verdade, a muitos labirintos e fobias. Veja, esses labirintos e fobias, as quais eu chamo, são resultados de uma busca externa de algo que você só encontra por dentro. Vou falar de novo. As fobias, os medos, nascem numa busca externa daquilo que você só encontra por dentro. Eu vou te explicar. Os medos, as fobias, elas nascem por causa de uma busca externa naquilo que você só encontra por dentro. Já aconteceu com você estar atrasado para algo? Atrasado ou atrasada, a mulher gosta mais, né? Você está atrasada para algo, em cima da hora, e você precisa sair e perde a chave, não acha a chave do carro. E você começa a ficar com medo, desesperado. Eu vou chegar atrasado, e agora? E agora? E você começa a procurar na bolsa, procura no quarto, procura em cima da cama, procura. E aquilo, quanto mais você procura, mais você vai se enchendo de angústia, de medo. Até que alguém grita lá, diz: ei, a chave está no painel do carro. A chave está aqui dentro. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Você está procurando do lado de fora e a chave está dentro. Quanto mais você procura fora e não encontra, quanto menos você encontrar a resposta, mais fobias vão ser liberadas na tua vida. Você quer ver algo? Complexos de inferioridade. Pessoas que se acham menor que todo mundo. Por que isso acontece? Porque elas, ao invés de descobrir quem elas são, elas se comparam com quem está do lado de fora. Complexos de inferioridade. Veja, isso é uma fobia, isso é um complexo, é uma síndrome. Síndrome. Veja, o que é que causa o complexo de inferioridade? É porque você, em vez de se firmar em quem você é por dentro, você começa a se comparar com as pessoas que estão do lado de fora. Te dou outra. Autoritarismo. Pessoas que são completamente autoritárias. Elas, em vez de se afirmar em quem elas são por dentro, elas precisam ter autoafirmação, mandando sobre alguém. Isso é uma necessidade de autoafirmação. Eu preciso ter alguém para mandar, senão eu não me sinto no poder. Quando o poder emana de dentro e não de fora. Quero te dar outra. Depressão. Depressão. Falta de perspectiva de futuro. Depressão. Falta de perspectiva de futuro. Você não consegue enxergar as coisas como acontecerão e você começa a andar em depressão. Ansiedade. Ansiedade. O que é que causa uma ansiedade? São cadeias que são geradas pelas más experiências. Você olha para frente e você vê uma situação que você precisa desenvolver, resolver, fazer, mas as más experiências do passado estão gritando dentro de você, dizendo que você não consegue. Ei, olha, lembra do que você passou, lembra do que você viveu, e aquilo vai te criando ansiedade, você fica tentando resolver algo que ainda nem chegou. Te digo mais. Estresse. Estresse. Falta de autoconfiança. Falta de auto. Agora vê. As comparações, necessidades de autoafirmação, falta de perspectiva de futuro, cadeias das más experiências e falta de autoconfiança, tudo é resultado da falta de conhecimento de si mesmo. Tudo é
resultado da falta do autoconhecimento. Se você soubesse quem você é e se você se firmasse sobre a verdade do que você é, você não sofreria desses males jamais. Se você buscar o conhecimento com base no que você é, de fato, e se firma nas tuas crenças com base no que você é por dentro e não no que você vê pelo lado de fora, você estaria livre. Livre. E quando estamos perdidos, para de se vitimizar e olha para dentro de você e se firma em quem você é por dentro. O problema é que você está olhando para fora. Pare de olhar para fora. Olhe para dentro de você e descubra quem você é. O povo de Deus só perece por falta de conhecimento. Ponto final. O povo de Deus só perece por falta de conhecimento. Agora, é claro que eu não quero aqui ser simplista com assuntos tão complexos. Que pessoas estudam, décadas para desenvolver teses, tratamentos, produtos, drogas para aliviar o sofrimento de tantos. Quem sou eu para trazer tal peso ou condenação? Eu não quero ser simplista com assuntos tão complexos, mas eu quero que você entenda que nos extremos dessas verdades que eu coloquei aqui, dessas cadeias, estão de fato luz e trevas. É só o que distingue sucesso de fracasso. Luz e treva, conhecimento e ignorância. É isso. Agora, o que está no meio aqui é toda a ciência, todo o estudo e tudo que você quiser colocar. Agora, nos dois extremos está luz e trevas, conhecimento e ignorância. É o que separa uma vida plena de uma vida miserável, em todos os aspectos. Ponto, falei. É isso. Como eu falei, eu não quero ser simplista demais em um assunto tão complexo. Eu não sou formado na área para lidar com hormônios, com ciências do estudo da psicologia. Não sou. Mas eu sou formado em algo chamado conhecimento bíblico, que liberta, porque foi dito por um homem, não por uma tese humana, mas por um homem que veio do céu e disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se essa verdade não libertasse da depressão, se essa verdade não libertasse da escravidão, da ansiedade, da angústia, do medo, das fobias, dos complexos, o jovem Rabi de Nazaré teria dito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, menos da ansiedade, da depressão, da angústia. Mas ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente tem que parar de ser minimista. A gente precisa parar de muita coisa e pegar firme com o que a Bíblia diz. A gente precisa pegar mais firme com as verdades ditas nas Escrituras Sagradas. Se a gente fosse mais radical com o que a Bíblia diz, não seríamos tão radicais com o nosso corpo, não seríamos tão radicais com os nossos pensamentos, não seríamos tão radicais com os tratamentos invasivos que temos que passar todos os dias. Não podemos parcializar a palavra de Deus. Aleluia. Pastor, quanto radicalismo? Jesus era radical. Quando se trata da palavra, eu sou radical. Não quero saber. Quer falar de mim? Fale. Mas eu, em relação à palavra, sou radical. E vou brigar por ela, irmãos, até o último dia que eu estiver nessa terra. Não quero ser minimista. Não quero aqui simplificar um problema tão grave na humanidade, que é a depressão, a ansiedade, a angústia e os medos. Mas, nos extremos, está de fato conhecimento e ignorância. Está de fato luz e trevas. Estamos aprisionados e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome de Jesus.
Provérbios capítulo 12, verso 25, diz assim. Provérbios 12, 25. A preocupação da mente deprime a pessoa. Estou deprimida, começou preocupada. Eu vou ser radical com o que a Bíblia diz e ponto final. Não, tem que ser remédio. Se quiser tomar remédio, tome. Mas a Bíblia diz, a preocupação deprime as pessoas. O que te leva à depressão? Preocupação. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Ou seja, a preocupação oprime. Por quê? O que é preocupação? É colocar toda a sua força antes do tempo, e isso só vai resultar em um desgaste desnecessário. Eu vou tentar exemplificar o que é preocupação para você. Vou te exemplificar. Imagine que você está arrumando a sua casa. Você arruma a sua casa, a mulher gosta de arrumar a casa, ou deveria gostar. Você está arrumando a sua casa e você deseja mudar o móvel de lugar. Mas o móvel que você quer mudar de lugar é muito pesado. Já são 11h30 da manhã e você está lá ouvindo a minha live e tentando mudar o móvel de lugar. E você chegou à conclusão que sozinha não consegue. Esse móvel precisa de pelo menos 4 pessoas para ser removido. São 11 horas da manhã e não tem ninguém na tua casa. Então você olha e diz, poxa vida, todo mundo chega às 4 da tarde. Às 4 da tarde. Aí você pensa, poxa, eu vou ter que esperar mesmo até às 4 da tarde para remover esse móvel. É o que você quer, remover o móvel. E você vai ter que esperar até às 4 da tarde. Bom, agora você tem uma escolha. São 11h30 da manhã. E você tem uma escolha. Você tem uma escolha. E a escolha é a seguinte. A escolha é a seguinte. Ou você fica das 11h30 da manhã até as 4 horas da tarde levantando o móvel sozinha até todo mundo chegar. E quando todo mundo chegar, te ajudar a carregar o móvel pro lado. De 11h30 às 4 levantando o móvel. Ou você larga esse móvel pra lá e vai fazer outra coisa, criatura. Até as 4 horas da tarde. Porque não vai adiantar nada. A força que você vai botar entre 11h30 às 4 horas da tarde não vai resolver nada para tirar o móvel do lugar. É como estocar vento, já disse a nossa antiga presidenta. Veja, para que eu vou botar força em algo que eu não vou resolver? Agora imagina se você escolhe levantar o móvel de 11h30 até as 4. Vou levantar o móvel de 11h30 até as 4. Quando der 4 horas que todo mundo chegar, será que você vai ter força para carregar o móvel? Me responde, por favor. Eu quero ouvir. Depois de você ficar levantando o móvel de 11h30 até as 4 da tarde, quando der 4 horas que todo mundo chegar, você vai ter força para levantar o móvel? Me diz aí. Vai ter força ou não? Não. É a mesma coisa da preocupação, que leva à depressão. Para que você vai ficar se preocupando com algo que você não consegue resolver? Para que você vai ficar botando força na sua mente com algo que você não consegue resolver? Não andeis preocupados com coisa alguma. Coloca diante de Deus as tuas petições e ser agradecido. Faça oração, súplicas e ações de graça. E larga pra lá, criatura. Vai fazer outra coisa. Você tem de 11h30 até as 4 para produzir. Mas se tu ficar pensando no móvel de 11h30 até as 4, quando chegar a casa tá suja. Nem limpar, limpou, criatura celestial. Aleluia. Colocar a sua força antes do tempo
resultará apenas em desgastes. Porém, ao contrário disso, nós podemos ser efetivos recarregando pessoas com palavras. Como assim? As palavras recarregam as pessoas, dá ânimo às pessoas. Aleluia. Ao invés de você ficar pensando no seu problema, comece a ajudar pessoas com as suas palavras. E aí você esquece do seu problema até das 4 horas da tarde. Que é o momento que você tem. Então se você está preocupado com alguma coisa, vai para a rua ajudar alguém. Para de ficar pensando. Vai ficar aí morrendo dentro de casa, pensando, oh, como eu sou coitado. Olha, Jesus. Arruma alguém para ajudar a criatura. Recarrega pessoas com as palavras que saem da tua boca. Sai daí e vai procurar alguém para ajudar. Você não tem como carregar o móvel sozinho. Não tem como resolver o problema. Para que você vai ficar botando força pensando? Me diz, se tem solução para isso. 12:26 diz: os justos dão bom conselho a seus amigos, mas os perversos desanimam. Veja, eu estou pegando na sequência dos fatos. Aí, aquele que conhece a si mesmo, que não vive de acordo com aquilo que está do lado de fora, mas que acha suas respostas por dentro, e firma-se sobre essas verdades da palavra, enche-se continuamente com essa verdade, e passa a ser uma fonte de inspiração a outros. Ele se torna justo perante o Senhor e passa a influenciar seus amigos com a palavra de justiça que sai da sua boca. Só é possível carregar alguém com palavras quando estamos de baterias cheias. Primeiro eu resolvo a minha identidade. Eu me firmo sobre verdades. Eu fico firme sobre aquilo que eu acredito de mim mesmo. E depois eu vou influenciar pessoas. Eu vou falar palavras de incentivo para que elas sejam recarregadas por mim. Mas é só possível carregar alguém quando você está carregado. Senão não tem jeito. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. O justo dá bons conselhos a seus amigos. E os perversos? Quem são os perversos? É os que andam sem conhecimento. Perverso é aquele que não tem conhecimento, que vive com base no que está do lado de fora, cheio de fobias, traumas e etc. Esses são os perversos. Não é perversidade de bater nos outros, de matar. É falta de entendimento da natureza de justiça. É o contrário de justo na prática. Perverso é o contrário, é pecador. Por mais que Jesus tenha te justificado, seus atos são deliberados de pecado, de pecador. Você não confia na justiça, você não confia em quem você é, você vive segundo os padrões do mundo, você não vive segundo os padrões de Deus. A Bíblia diz que você é perverso. Agora, uma pessoa que não tem esse padrão de justiça definido na sua vida, que vive amargurada, que vive em depressão, vai afetar todo mundo. Ao invés de levantar, destrói. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. 12:27 diz: o preguiçoso nem mesmo cozinhar um animal que caçou ele consegue, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo aquilo que possui. O que leva uma pessoa a essa preguiça? Começa na mente. Preguiça não começa no braço não, meu filho. Preguiça começa na mente, é uma acomodação mental de não querer buscar o autoconhecimento. Preguiça começa em você ter preguiça de descobrir quem você é, de pensar, de meditar e de crer no que a Bíblia diz. Preguiça começa aí. E quer saber a verdade? A preguiça gera desânimo. E o desânimo, aleluia, o desânimo no pensar leva à armadilha da preguiça. Aleluia. E esse desânimo é contagioso. Desânimo é contagioso, contagioso. Se você é assim, você vai contagiar e vai influenciar pessoas a esse desânimo. Mas, porém, a diligência traz bons frutos. Diligência no pensar, diligência no estudar, diligência no acreditar, diligência, ser diligente. O que é diligência? É o contrário da negligência. 12:28 diz:
O caminho dos justos, então, conduz à vida. E a estrada é uma estrada que jamais leva à morte. Se você for diligente com o conhecimento, se você buscar o conhecimento de Deus, se você buscar o conhecimento de si mesmo, você vai viver uma vida com base em uma natureza de justiça, entendendo quem você é e firmando sobre esses conceitos bíblicos sobre você. E essa vida que você leva jamais te levará à morte. Jamais te levará à morte. O caminho do conhecimento nos livrará de uma morte prematura. O caminho do conhecimento nos livrará de uma morte prematura. Agora veja. Tudo isso parte de uma falta de perspectiva de futuro. Nós vamos encerrar aqui. Falta de perspectiva de futuro. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não começa nada que Ele não já tenha determinado o fim. Nada. Se você entendesse quem você é, se você buscar o autoconhecimento, você vai chegar a uma conclusão. Que por mais que adversidades se levantem contra você de todas as formas, o teu futuro já está determinado e garantido por Deus. A tua perspectiva é de glória. As leves e momentâneas tribulações não podem se comparar com o eterno peso de glória que nos será revelada. Falta de perspectiva de futuro te leva a sofrer todos os males que o mundo te impõe. Tudo está com base em duas realidades: conhecimento e ignorância, luz e trevas. Seja diligente com você. Busque o autoconhecimento e viva uma vida de paz. Não se esqueçam agora no final de se inscrever no nosso curso Liderança e Sucesso. Já é segunda-feira e você é meu convidado especial. Não paga nada, gratuito. É isso mesmo, totalmente online. E eu vou me entregar nesse negócio. Eu vou me dar por inteiro durante uma semana sobre liderança e sucesso. Beijo no seu coração e até lá.